Vou agora apresentar os limites notáveis que estão presentes no exame nacional. Eles são 6, são estes 6 que aqui estão. Portanto, o primeiro é o número de Napier e é aquele limite já conhecido do 11º ano. Vamos já falar um pouco sobre ele. Depois temos também um limite notável com um seno de x. Este limite será mais trabalhado no terceiro período, quando dermos então a trigonometria. Temos também este limite com o exponencial, temos este limite que tem um ln, temos este limite também com ln e temos este limite que tem também um exponencial aqui no numerador. Bom, eu vou, acima de tudo, quero transmitir uma coisa nesta aula teórica ou prática. As aulas teóricas nunca serão sempre muito teóricas, são mais teórico-práticas. E o que eu pretendo transmitir desta vez é a forma como devemos olhar os limites notáveis. Porque nós poderemos olhar para eles não só como eles nos são apresentados, como eles estão aqui à nossa frente. Poderemos fazer alguma generalização aos limites notáveis. Eu vou então começar aqui por este. Por exemplo, eu diria que devem olhar para este limite notável, este limite que é então o número de Napier, que é este E que aqui está, vendo não só o N que ali está, mas podendo eventualmente ver um bloco que tenha uma sucessão com N. Portanto, eu vou até colocar aqui mesmo um bloco para chamar a atenção para isto. Está aqui algo que tem N, desde que este bloco apareça também no expoente. Portanto, também o mesmo bloco, chama a atenção que o bloco tem que ser o mesmo, é qualquer expressão com n e tem de tender para mais infinito. Reparem que no nosso limite notável, o n, que não está aqui porque não é preciso, mas tende para mais infinito, ok? Bom, eu tenho então aqui o meu bloco a tender para mais infinito e reparem, se eu estiver então nestas condições, eu posso dizer que é igual a E também. Não preciso estar a ver só ali aquele N. Porque reparem, isto é muito fácil de mostrar e de provar. Faríamos uma mudança de variável onde eu ia dizer que este meu bloco seria igual a um Y. Se eu dissesse que este bloco, que é uma expressão qualquer com N, que tende para mais infinito e que está aqui no denominador e é a mesma que está lá em expoente, se eu disser que é igual a Y e se substituir ali no limite notável o bloco por Y, reparem que ficamos então... reparem que se o bloco tende para mais infinito, o y também tende para mais infinito, porque são iguais, não é? E, portanto, estamos no limite notável notoriamente, não é? E, portanto, poderemos olhar vendo blocos, ok? Esse é, quanto a mim, uma ajuda que pode ser útil depois na parte prática. Eu vou resolver aqui um exemplo para tudo ficar um pouco mais claro. Vamos supor... vou dar então aqui um exemplo, mas deixem-me só dizer que eu vou colocar um outro vídeo teórico onde vou ainda generalizar mais este limite, ok? Ou seja, eu vou até dizer que se tivermos aqui um k, poderemos depois dizer que isto é igual a E elevado a k. Mas deixo isso então para o outro vídeo, para não apresentar tudo de uma vez, ok? Depois faremos então essa demonstração. Vou agora então fazer aqui um exemplo de um limite que poderá então aparecer. Portanto, um limite, vamos supor que já estamos nesta situação. Quero apenas dar-vos então aqui uma dica. Que é a seguinte, se tiverem já nesta situação, vou colocar aqui, por exemplo, 2n mais 3. Tenho aqui 2n mais 3 e tenho aqui elevado a n. Bom, eu aplico aqui limites, reparem, o meu n está a tender para mais infinito, nem é preciso estar aqui nada, mas também pode estar, não é? O n a tender para mais infinito, eu aplico limites, 1 mais 1 sobre mais infinito, reparem, 2 vezes mais infinito dá mais infinito mais 3 dá mais infinito, tudo elevado a mais infinito, 1 mais 0, tudo elevado a mais infinito, 1 mais 0 dá 1, 1 elevado a mais infinito. Não se esqueçam que isto é uma indeterminação, ok? Indeterminação, teremos que resolver. Quando estou perante esta indeterminação, desconfio logo que é este limite notável, que está aqui em causa, e, portanto, vou tentar procurá-lo. Ora, o que é que terá de acontecer para eu estar, então, na presença do limite notável? Como eu referi há pouco, teremos de ter aqui neste denominador o mesmo que está em expoente e tem de tender para mais infinito. Então reparem, eu estou a ver aqui no denominador um bloco, é o meu bloco 2n mais 3. Este bloco tende para mais infinito? Tende, porque reparem, quando o n tende para mais infinito, se eu substituir aqui o n por mais infinito, também dá mais infinito. Portanto, esta sucessão também tende para mais infinito. Então eu tenho aqui um bloco que tende para mais infinito. O que me falta é ver aqui no expoente o mesmo bloco. Então, podem ficar com esta dica prática que poderão utilizar quando querem então igualar o que está lá em expoente ao que está aqui em denominador.
colocam lá o que pretendem. Vamos fazer a técnica que se aplica também em muitos limites notáveis, que é a técnica da compensação, digamos. Vamos chamar de compensação, porque vamos compensar alguma coisa, não é? Eu vou então colocar lá o que me deu jeito, 2n mais 3, é o que me dá jeito, era isto que eu gostava de ver ali, não é? E depois faço então a compensação para tornar o limite que eu vou obter aqui equivalente ao anterior, não é? Só assim é que estamos a fazer coisas verdadeiras. Então, muito simples, nós colocamos o que tínhamos era o n, e dividimos por 2n mais 3, porque reparem, assim iremos ficar sempre com algo equivalente. Se eu fizesse aqui a potência da potência, a regra da potência permite multiplicar este expoente com este, e ao fazer a multiplicação, 2n mais 3 cortava com este 2n mais 3, não é? E ficávamos então com a mesma expressão que temos aqui antes desta igualdade, ok? E portanto isto é equivalente. Agora, o que pode acontecer por uma propriedade que existe em limites, quando nós temos limite de f de x elevado a g de x, quando o x tende para mais infinito, e se este f de x que está na base for maior que 0, que é o caso que nós temos nestes limites, isto será sempre maior que 0, nós poderemos fazer o limite de f de x e passar o limite também lá para expoente, ok? Isto pode ser feito sem qualquer tipo de problema. Poderão fazer nestes casos, nós temos o f de x, que eu chamei aqui f de x, que é esta nossa sucessão, é maior do que 0, ok? E, portanto, poderemos passar o limite para dentro desta potência e também lá para expoente, ok? E também lá para expoente. E, portanto, vamos aqui fazer essa simplificação. O limite vai então passar para dentro. Ficamos com o limite de 1 mais 1 sobre 2n mais 3 elevado a 2n mais 3, porque aqui vemos então o nosso limite notável, tudo elevado a limite de n sobre 2n mais 3, ok? E assim fica fácil de colocar lá aquilo que nós queríamos. Reparem, então aqui dentro estamos nesta situação dos blocos. Reparem, eu tenho um bloco que está igual ao expoente e que tende para mais infinito. Poderia então fazer a tal mudança de variável dizendo que 2n mais 3 era igual a y e ficava exatamente com o meu limite notável, que vai dar então vai dar pelo limite notável que está então no formulário, ok? Elevado a 1 meio. Okay? E o meio porquê? Reparem, eu tenho este limite aqui em cima, limite de n sobre 2n mais 3. Se aplicar aqui limites dá mais infinito sobre mais infinito, é uma interminação, é daquelas interminações já conhecidas. Temos polinómios, o que é que fazemos? Colocamos em evidência o termo de maior grau no numerador e denominador. No numerador já está. Se colocasse aqui em evidência o n, ficaria com esta situação e isto vai dar, corta o n com o n, o 3 sobre n vai para 0 e, portanto, ficamos com 1 sobre 2, ok? Reparem, ficamos com os termos de maior grau, era como ficar ali com os termos de maior grau apenas, porque estamos com polinómios, não é? E cortava o n com o n e daria então 1 sobre 2. Por isso é que aquele limite dá então 1 sobre 2, ali no expoente, e ficamos então com o limite resolvido. É elevado a 1 meio. Bom, ficou então aqui estas dicas. Vou passar ao próximo limite notável. Poderemos então também generalizar e visualizar este limite da seguinte forma. Acho que poderá ser útil. Em vez de ver só o x, nós poderemos ver um bloco que tem x, não é? E desde que este bloco seja igual ao que está aqui em denominador, ok? Tem que ser o mesmo bloco. E tem de tender, neste caso, tem de tender para 0, ok? Tem de tender para 0. Assim poderemos dizer que isto é igual a 1, ok? É igual a 1. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu tinha limite de seno de 1 sobre x sobre... Eu não vou complicar muito com estes exemplos, é apenas para deixar a ideia clara, ok? Quando x tende para mais infinito. Bom, eu tenho este limite para calcular. O que é que eu vou fazer? Se aplicar limites aqui, isto dará indeterminação. Reparem que o que eu tenho dentro deste seno é igual ao que está em denominador e tende para... Peço desculpa. E tende para 0. Porquê é que tende para 0? Porque quando o x tende para mais infinito, o 1 sobre x tende para 0. Ok? 1 sobre x tende para 0, porque 1 sobre mais infinito tende para 0. Bastava então aqui fazer uma mudança de variável, onde nós íamos dizer que o y era igual a 1 sobre x, ou seja, quando o x tende para mais infinito, o y tende para 0,
e substituíamos, ficaríamos com limite de seno de y sobre y quando o y tende para zero. Ok? E isto seria então o nosso caso notável, o limite notável, que era igual a 1. Ok? Vamos continuar e a abordagem será idêntica para todos, mas eu vou falar deles em particular. Nós neste limite notável poderemos também generalizar e ver o seguinte, ver blocos é elevado a um bloco que tem x menos 1 sobre o mesmo bloco, aqui em denominador, tem que ser o mesmo bloco, volto a chamar a atenção para essa situação, ok? E poderemos então dizer que isto é igual a 1, ok? Se estivermos nesta situação. Vamos ver também um exemplo, limite de é elevado a x menos 1 sobre x menos 1. Reparem, quando x tende para 1, o que é que eu estou a ver? Blocos. O que está em expoente deste exponencial é um x menos 1, que é igual ao que está aqui em denominador. E tende para 0. Tende, sim senhor, porque quando x tende para 1, o x menos 1 tende para 0. Bom, então bastava aqui uma simples mudança de variável, onde dizíamos que y era igual a x menos 1, quando o x tende para 1, o y tende para 0, porque o menos 1 dá 0. Fazíamos a mudança de variável e ficaríamos, reparem, y é igual a x menos 1, podemos substituir ali, não é? E ficámos aqui com y, e o y atendia para 0, e estamos então com o limite notável, ok? Estamos então nesta situação. Vamos ver o seguinte, também por algo idêntico, vamos generalizar este limite. Nós precisamos então de ver blocos, por exemplo, limite de ln de um bloco mais 1 sobre o mesmo bloco, ou seja, neste limite tem que acontecer uma coisa, o que está dentro do ln tem que ser mais uma unidade do que está em denominador, ok? O que está dentro do ln tem que ser mais uma unidade do que está em denominador e o denominador tem que tender para 0. Vamos ver aqui um exemplo, poderíamos então dizer que isto estava 1, vamos ver então aqui um exemplo, limite de ln de x mais 2, e vou colocar aqui x mais 1 e vou colocar aqui o x a tender para menos 1. Reparem, estou aqui num limite, isto iria dar indeterminação, e portanto, como é que eu resolvi esta indeterminação? Reparem o que é que acontece. Eu estou a ver dentro deste ln, estou a ver x mais 2 e no denominador tenho x mais 1. Ora, o que está dentro do ln é mais uma unidade do que está em denominador. É assim, senhor. Bom, isso quer dizer que estamos então neste limite notável. E o que está em denominador tende para 0. Tende, porque quando x tende para menos 1, x mais 1 tende para 0, ok? Bom, então o que é que fazemos? Fazemos uma mudança de variável. Dizemos que y é igual ao que está aqui em denominador e quando o x tende para menos 1, o y tende para 0, ok? Muito bem. E fazemos a mudança de variável. Ficamos com limite de ln de... Reparem que se y é igual a x mais 1, então x é igual a y menos 1, ok? Bastava passar este mais 1 para outro membro para a operação inversa, ficava y menos 1 igual a x. E ficamos então aqui com y menos 1 mais 2, ou seja, substituí este x por y menos 1, ok? E no denominador, o que é que coloco? X mais 1, sei que é igual a y, meto lá y, ok? E o y está a tender para 0. Fazemos aqui as contas e ficamos com limite de ln, agora menos 1 mais 2 dá 1, y mais 1 sobre y, quando o y tende para 0, e estamos na presença do limite notável, logo dizemos que é igual a 1, ok? Vamos ao próximo, e o próximo é este, e poderemos então dizer o seguinte, este limite pode ser visto desta forma, ln de um bloco com x, e o mesmo bloco tem que estar aqui em denominador, ok? E tem que tender para mais infinito. Terá de tender para mais infinito. Então poderemos dizer que isto dá 0. Ok? Já agora vou fazer uma explicação deste limite que pode ser útil. Vou falar destes dois últimos na mesma perspectiva, ok? Pode ser útil depois para outros exercícios. Reparem que são os dois limites onde o x está a tender para mais infinito. Também tínhamos aqui o primeiro, onde o n tendia para mais infinito, mas os que têm x são os únicos onde o x está a tender para mais infinito. Porquê é que este limite ln de x sobre x dará 0 quando o x tende para mais infinito? Reparem, vamos aqui fazer uma análise que é a seguinte, vamos analisar os gráficos de ln de x e de y igual a x quando o x tende para mais infinito. Reparem, tenho aqui a função ln de x
e vou colocar aqui a função y igual a x, que é esta reta que passa aqui na origem, não é? Passa aqui na origem, é a reta y igual a x. Bom, reparem que as duas funções vão para mais infinito, por isso é que se nós aplicarmos aqui limites vai dar mais infinito sobre mais infinito, é a indeterminação. Mas reparem que esta reta, a reta y igual a x, cresce muito mais rápido do que a função ln de x. As duas realmente vão lá para mais infinito, à medida que o x avança para mais infinito. Mas a reta y igual a x cresce mais depressa, é mais forte do que a outra. Portanto, neste caso, nesta fração que eu aqui tenho, as duas tendem para mais infinito, por isso é que dá a indeterminação, mas o infinito que está em denominador é mais forte do que o outro infinito. Porquê? Porque a função cresce muito mais rápido. Por isso estamos a dizer que é mais forte. Então poderemos comparar isto, ok, apenas, com uma situação daquelas, como este mais infinito do denominador é muito mais forte do que o outro, então o outro, o do numerador ao pé dele, pertinho dele, é como se fosse uma constante, é insignificante, é como se fosse uma constante, ok? Como este é muito mais forte, ganha ao outro e, portanto, dará zero, porque nós já sabemos que uma constante sobre infinito dá zero, ok? E poderemos então ter aqui esta abordagem para perceber, isto é apenas para perceber que este limite dará zero. Bom, o mesmo vamos ver aqui neste último limite, já agora deixem-me generalizar. Vou então dizer que este limite pode ser visto então da seguinte forma, nós devemos ter então este cuidado. Será que o que está aqui no expoente do exponencial é igual ao que está aqui e tende para mais infinito? Bom, se for, então estamos à vontade para dizer que isto dará mais infinito, ok? Da mesma forma, vou também tentar explicar porque é que é elevado a x sobre x. Eu vou fazer aqui este caso particular só para ser mais fácil, ok? A explicação. Depois isto também se generaliza a qualquer função polinomial aqui no denominador. Porque reparem, eu tenho ali um p. E neste caso eu estou a dizer que o meu p é 1, ok? Bom, então vamos ver o que acontece. Vou agora visualizar os gráficos destas duas funções. O e elevado a x é este gráfico, ok? E o y igual a x é esta reta aqui, ok? Reparem, as duas funções, quando realmente o x vai para mais infinito, as duas funções crescem lá para mais infinito. Por isso é que esta indeterminação dá mais infinito sobre mais infinito. Aliás, por isso é que este limite dá esta indeterminação mais infinito sobre mais infinito. Bom, mas reparem uma coisa, qual delas agora cresce muito mais rápido? Bom, a função exponencial tem um crescimento muito superior ao crescimento desta reta. Ou seja, este mais infinito que está no numerador é mais forte do que o infinito que está no denominador, ok? Logo, este infinito que está no denominador passa a ser uma constante pertinho do outro e, portanto, mais infinito sobre uma constante dará mais infinito, sendo a constante positiva, não é? E por isso é que este limite notável dá mais infinito. Para percebermos os outros limites notáveis, porque é que este dá 1, porque é que este dá 1, também poderemos ter uma visualização gráfica destas funções, ok? Agora, quando o x está a tender para mais infinito, conseguimos perceber estes resultados pensando na função mais forte, ok? Pensando apenas na função mais forte. E daí isto permite tirar algumas conclusões e por exemplo, imediatamente resolver este limite. Imaginem que tinham 3x² mais 2x menos 1 sobre e elevado a x mais 3. Isto pode estar em escolha múltipla, pode até nem fazer falta explicar ou fazer o cálculo analítico, não é? Este limite dá logo zero. Porquê é que dá zero? Eu estou a fazer uma abordagem destas aqui que fiz anteriormente. Em cima no numerador eu tenho um polinómio. Atenção que estas conclusões só estou a tirar quando o x tende para mais infinito, ok? Eu tenho, no numerador tenho um polinómio, no denominador tenho um exponencial. Bom, é claro que se eu tivesse aqui um outro polinómio, falávamos nos termos de maior grau e assim, mas eu não tenho aqui um polinómio no denominador, mas tenho uma função exponencial. E eu sei que a função exponencial é mais forte, cresce mais rápido do que uma parábola. Sei, porque conhecemos os gráficos, não é? E, portanto, por isso é que eu coloquei aqui zero. Porque se eu aplicasse aqui limites, isto daria infinito sobre infinito, não é? Indeterminação. Mas nós conseguimos saber, então, de forma assim rápida, que este limite dará zero, porque a função que está no denominador é mais forte do que a função que está no numerador e, como tal, o infinito que está no denominador abafa, entre aspas, o outro infinito e, portanto, dará zero, ok?
porque ficamos com algo idêntico a uma situação destas e nós já sabemos k sobre o infinito dá zero. Bom, penso que para já, assim à partida, era isto que eu queria transmitir, ok? A forma como devemos olhar para os limites notáveis. Eu vou agora apresentar ainda mais uma aula teórico-prática, onde farei mais alguns exercícios, nomeadamente aqui do primeiro limite notável e do último, procurando também generalizar ainda um pouco mais este limite. E pronto, ficamos para já por aqui. Então, até uma próxima!